Na nossa primeira aula, falamos dos versos mais conhecidos da Epístola de Judas, que é a famosa doxologia de Judas. Daí surge a seguinte pergunta: o que é doxologia? Alguma vez você já ouviu falar sobre doxologia? A palavra doxologia tem origem no grego, que vem do grego doxa. Mas a nossa palavra doxologia, ela vem do latim, que é uma junção de duas palavras, a doxa com logia. Doxa, que significa do grego honra ou glorificação, e logia, que é estudo, escrito, tratado. Também já li em algum lugar que a palavra logia também se é aplicado à palavra. O termo doxologia se refere à glorificação a Deus. Trata-se de usar frases, orações, hinos, poesias, expressões com a finalidade de dar glória a Deus. É um termo pouco usado, mas nós veremos em grande parte da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, embora que seja de forma diferenciada. Os salmos estão cheios de doxologia, poesias de glorificação a Deus, a seu poder e à criação. Nós podemos ver um exemplo de doxologia nos Salmos, no Salmo 104 e verso 1, que diz o seguinte: bendiga ao Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Já no Novo Testamento, como falei, é visto de forma diferenciada. Como são escritos de cartas, eles usam a doxologia no início como forma introdutória ou no final como conclusão das suas cartas. O apóstolo Paulo foi um dos escritores que mais compôs doxologias nos seus escritos, embora nem sempre ele terminasse com uma doxologia, mas vez ou outra nós podemos encontrar uma doxologia infiltrada no meio da sua carta, como é o exemplo de Romanos capítulo 11. O verso 36 diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Certa vez ouvi falar que doxologia é o ápice da adoração cristã. Quando um crente ele vive em adoração, ele vive em uma doxologia genuína. Quando o crente vive para Deus, ele vive uma doxologia, porque sua vida é um hino de adoração a Deus, de glorificação a Deus, porque ele glorifica a Deus com a sua própria vida. Como o verso que acabamos de ler de Romanos 11, verso 36. O apóstolo Paulo ele vem fazendo o seu tratado, falando das grandezas de Deus, da salvação de Deus. Ele acaba não aguentando tanta glória, tanto poder de Deus e tem que louvar a Deus. Por isso que ele profere, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Ele não suporta a glória de Deus, por isso que é como que ele se dobrasse os seus joelhos e adorasse a Deus naquele momento quando ele escrevia a carta. Na carta aos Efésios, Paulo diz que a nossa criação e a nossa salvação tem a finalidade de dar louvor e dar glória a Deus. Por isso que doxologia deve ser natural na vida cristã, tanto de forma individual, dar graças a Deus, dar a verdadeira adoração a Deus, a verdadeira glorificação a Deus em nossas vidas, tanto de forma individual e em nossos cultos com os nossos irmãos. Nós devemos nos unir para glorificar a Deus em doxologia. Por isso que eu acho muito importante o assunto do louvor. O louvor o louvor a Deus ele é muito importante, deve ser dado de forma doxológica. O louvor, se nós louvamos hinos a Deus, que sejam hinos que deem glória a Deus, que louvem a Deus pelos seus atributos, pelo que Ele é. Não louvores que se voltam para nós, louvores que se voltam para o homem, que é chamado de louvores antropocêntricos. Então, nós devemos viver uma vida em doxologia cristã, em uma adoração genuína, dando glória sempre ao Deus verdadeiro de forma genuína.